Ela lembra o cheiro da noite como se fosse um aviso, perfume barato que tentava imitar coragem, gasolina ao fundo, cidade morna que jamais acreditara em segredos absolutos. Era tudo tão pequeno, o bar que ficava entre o cinema e a loja de concertos, as luzes de neon rifando as sombras, um convite marcado no celular do marido. Pequenas coisas que, juntas, formaram a evidência. Naquela época ela tinha 20 e poucos anos e acreditava na fidelidade como quem acredita em destino. Casara cedo, com pressa e ternura. Acreditara que 2 anos seriam apenas outro número para medir um afeto que cresceria. Mas o que cresceu foi a desconfiança. Sussurros no vento, mensagens apagadas, o riso que soava diferente ao telefone. Decidiu testar. Não por maldade, pensou, por sobrevivência. Conhecer a verdade parecia, àquela altura, uma questão de ar. O teste foi feito com uma máscara de coragem. Marcou um encontro com ele não como ela, não como a mulher que dividia a casa e contas. Marcou-se como outra, anônima, deliberadamente invisível. Queria ver até onde a mentira do marido estava disposta a ir. E ele foi. Ele foi até o bar, se inclinou para a frente com uma naturalidade que a fez rir por dentro e chorar por fora. Não havia roteiro, apenas 2 corpos conversando, a banalidade que veste traição de normalidade. Quando ele estendeu a mão para a mesa dela, a mão do marido tocou a pele de uma estranha. Ele não precisou desacreditar, só precisava mirar naquele gesto para que o mundo girasse diferente. Ela desmascarou ali mesmo, não com gritos, mas com a precisão de quem guarda muita coisa e escolhe o momento certo para soltar. A cena queimou as bordas da memória, o silêncio que seguiu, os olhos dele, uma mistura de surpresa, raiva, medo. Ele teve explicações, ela teve prova, foi suficiente. O casamento, até então tecido de pequenas complacências, passou a ter um rasgo evidente. O que veio depois foi, para ela, uma espécie de justiça íntima. Não era pudor que a guiava, nem misericórdia. Era a necessidade de reafirmar um corpo que outrora se sentira negado, de dizer com atos que não seria passiva frente à traição. Encontrou um ex-namorado, alguém do passado que ainda carregava o cheiro de perigo e promessa. A decisão de ir até ele foi menos calculada do que se imagina. Foi reflexo de uma raiva que precisava ser convertida em calor para existir. O encontro com o ex foi uma confissão sem palavras. Ela queria ser desejada, reconhecida, ter o controle que a traição havia arrancado. Ela descreve o tempo entre as 2 traições como uma sucessão de impulsos que se justificavam uns aos outros. Não conta os detalhes íntimos não mais, mas lembra da sensação de revanche, da certeza agridoce de que havia reequilibrado uma balança sentimental. Naquela noite voltou para casa com a sensação de poder restaurado, algo que o tempo não poderia tirar de imediato. E, como se a vida fosse fiel às suas ironias, permitiu-se ser novamente violenta, desta vez, em outro sentido. Deixei ele me chutar toda, disse uma vez, em voz baixa, como se a frase ainda fosse arrastar. Os estilhaços no peito, não foi uma metáfora elegante. Foi confronto com a própria violência que a vingança pode gerar. Ela queria que ele sentisse fisicamente, emocionalmente a intensidade da traição. Queria que ele soubesse, por meio de dor e surpresa, que não havia impunidade. A ação teve cheiro de teatralidade e consequência. Depois, a casa parecia maior, as paredes mais frias. Ambos voltaram para suas rotinas, como se o mundo pudesse retomar a respiração de antes. Décadas passaram. Aos 40, a memória não perdeu cor, pelo contrário, as bordas ficaram mais nítidas. Às vezes ela pensa naquele encontro no bar como quem revisita um museu antigo, observa as peças, reorganiza o significado. Pergunta-se se a vingança trouxe alívio ou apenas empilhou mais raivas. Conclui que foi um ato de sobrevivência, uma tentativa de não desaparecer frente à traição do outro. Hoje ela não usa o nome que tinha aos 20 e poucos. Usa um nome mais pesado, feito de experiências, contas pagas e crianças que cresceram. Há dias em que olha para o marido com a mesma interrogação de antes, e sente um cansaço antigo, aquele que acompanha pessoas que aprenderam cedo demais a esconder buracos. Outras vezes vê nele apenas um homem também esculpido por escolhas e ausências. A reciprocidade do perdão, quando surge, é morosa e sempre precisa de trabalho. No entanto, há algo que a acompanha como uma marca, a certeza de que aquele capítulo, o teste,
A vingança, a noite quente que consolidou a dívida entre eles, mudou sua percepção do próprio valor. Não a fez imune à dor, tampouco trouxe a redenção completa. Trouxe, sim, uma clareza. A história poderia acabar em múltiplas versões, num divórcio barulhento e definitivo, numa reconciliação que cura pela paciência, numa cumplicidade reconstituída por terapia e pequenos gestos. Mas a versão que ela conta para si mesma, ainda que sem ares de justifica,